Se você não tem a sua Bíblia, você vai acompanhar conosco aqui diretamente da tela. Livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 27. E diz assim a palavra desse bom e maravilhoso Deus. O título da palavra diz assim: a conversão do carcereiro. O carcereiro, versículo 27, despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Vou ler novamente. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se. Olha isso. Supondo, achando que os presos tinham fugido das suas celas. Agora olha isso. Continuando, a palavra de Deus, porque eu tenho que dar continuidade aqui já no versículo 28. Essa mensagem eu tenho que ler para a gente entender ela. Diz assim, a palavra de Deus. Continuando, versículo 28. Mas Paulo, uma das pessoas que estavam presas naquele cárcere, aonde aquele carcereiro pensou que todo mundo tinha fugido, por isso ele tirou a espada para se suicidar, porque ele pensou todo mundo fugiu. Então ele preferia tirar a própria vida do que assumir aquela responsabilidade, que no turno dele os presos tinham fugido. Mas no meio daquela turma, daqueles presos, daqueles encarcerados, ali dentro estava Paulo. E olha o que a Bíblia diz. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Continuando o versículo 30, diz mais: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Olha a pergunta que esse carcereiro ele fez. Eu quero que todos entendam essa mensagem, porque a Bíblia diz que quando o carcereiro ele acordou, daquele sono que ele estava, ele despertou e ele viu que todos os cárceres estavam abertos. Ele pensou assim: todos os prisioneiros fugiram. Então ele tirou a espada e iria se suicidar. Quer dizer, ele ia tirar a própria vida. Porque ele pensou consigo mesmo: todo mundo fugiu. Então, quando ele ia tentar se suicidar, Paulo, ele gritou, bradou em alta voz: não faça isso. Porque todos nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Ninguém saiu. Não faça mal contra a sua vida. E esse homem que tentou suicidar foi o mesmo homem que perguntou para Paulo assim: o que eu devo fazer para receber a minha salvação? O que eu devo fazer para que eu seja salvo? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. O que eu devo fazer para receber a minha salvação? O que eu tenho que fazer para eu ser salvo? E Jesus, através desta mensagem, ele vai responder para você e vai trazer a confirmação para a sua vida. E ele diz assim, repetindo o versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, o carcereiro, disse: senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Uma pergunta ele fez. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus. Olha isso. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Ele perguntou o que ele tinha que fazer para ser salvo, ele, a pessoa dele. Mas Paulo e Silas respondeu: se você crê em Jesus, vai ser salvo você e também a sua casa.
Porque esse é o propósito de hoje. Para que Deus ele venha salvar a nossa vida e também salvar a nossa casa, que são todos aqueles que nós amamos. E a resposta de Deus para a sua vida é essa. É essa. Aonde algumas pessoas vão dizer assim, pastor, então é muito fácil. É só acreditar no Senhor Jesus e eu vou ser salvo e minha casa também. Sim. Mas nós temos que ler a Bíblia inteira. Esse capítulo inteiro. Porque Deus ele vai falar para você o que você deve fazer. Porque a Bíblia fala, né? Se crer no Senhor Jesus. Tá vendo? Crer. Acreditar. Mas pastor, como assim crer e acreditar? Para você acreditar, você tem que ouvir alguma coisa. Para você acreditar, você tem que usar a sua fé para aceitar alguma coisa. E o que é, pastor? Porque às vezes a pessoa fala assim, pastor, é tão fácil, né? É só crer no Senhor Jesus e vai ser salvo eu e toda a minha casa. Aparentemente sim. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 32. Para você não ter nenhuma dúvida nesta live. Você que quer ser salvo e você que quer salvar a sua família. Porque não é só você pensar, olha, eu estou pensando aqui. Não, não é isso aí não. O que Deus quer é isso aqui, ó, versículo 32. E lhes pregaram a palavra de Deus. Para ele, que pediu, e para todos o da sua casa. Agora, olha isso. Para você crer em Jesus, primeiro você tem que ouvir a palavra de Deus. Que é o que eu prego para vocês aqui todos os dias às 10 horas da noite. Só na quarta-feira que a live é um pouco mais cedo, 7h30. Mas a palavra de Deus é bem clara. Quando aquele carcereiro ele pensou em tirar a própria vida, ele ouviu um grito, um brado, né? Não faça isso, estamos aqui. Depois o próprio carcereiro levou isso para fora e fez uma pergunta para eles: o que eu tenho que fazer para eu ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua família. E como o pastor ele ia crer? Como que a família dele ia crer? Quando foi anunciado para eles o Evangelho de Cristo. Quando foi levado para o coração deles a palavra de Deus. E quando eles ouviram a palavra de Deus, eles aceitaram aquilo que eles ouviram. O crer vem de você ouvir a palavra. Não tem como você falar, eu creio em Jesus e não obedece a palavra. Você não crê em Jesus. Você só falou alguma coisa para Deus. Eu creio. Mas a pessoa que não obedece, a pessoa que não ouve, ela não crê. Ela não crê. O que Deus ele quer de mim e de você é que nós venhamos, escuta isso, ouvir o evangelho que está sendo pregado, aceitar o evangelho que está sendo pregado, reconhecer que o evangelho que nós ouvimos é do próprio Deus e que Deus enviou Jesus, o Filho dele, para nos salvar. Então o crer, o acreditar, vem do ouvir. Ouvir o que, pastor? A própria palavra de Deus. Todos os dias, às 10 horas da noite, a gente está aqui, pregando para você a palavra de Deus. Não é um versículo, é um capítulo inteiro. Porque é onde você vai ouvir aquilo que Deus ele quer de fato para você. Porque seria muito simples, né? Eu pregar para você até a hora que ele falou, crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua família. Você ia ficar feliz, ia dar um glória a Deus, nós ia orar, todo mundo ia achar, vai acontecer um monte de coisa, mas não foi finalizado a palavra. Pastor, como que eu creio em Jesus? É aquele que aceita o evangelho. Para você crer em Jesus, você tem que receber o evangelho na sua vida. E o evangelho é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Não adianta você dizer que ama a Deus e faz uma coisa e não faz outra. Para você servir e seguir a Jesus, você vai ter que obedecer a Ele. E tem coisas que Ele vai pedir para você no momento que você não vai entender nada. Eu dou muito esse exemplo na igreja onde eu tô, que tem coisas que Deus vai pedir para a gente não vai entender nada no momento.
Eu gosto de tentar colocar na cabeça das pessoas, é isso, né? Eu falo tentar colocar na cabeça das pessoas por causa do próprio versículo da Bíblia. Quando Deus ele deu para Abraão, filho dele, a Bíblia fala que pediu. Ele orou e falou: Deus, o Damasceno Eliezer, um servo vai ser o meu herdeiro, Senhor. E Deus olhando ele. Chegou um dia que Deus foi lá e deu para ele. Ele estava velho, mas Deus deu para ele. Porque não adianta a pessoa falar: pastor, eu sou velho, não tem como sonhar mais não. Mentira, você só não sonha se você não crê em Deus. Porque se você crê em Deus, a Bíblia fala que até os velhos sonharão sonhos. Até eles. Pastor, a minha idade. Não tem idade, irmão. Se você tem Deus no seu coração, não tem idade, não. Porque Deus deu um filho para Abraão, ele estava já idosinho, tadinho. E Deus deu para ele. Mas uma noite, uma madrugada, depois de Deus ter dado o filho para ele, Deus aparece para ele e fala: Abraão, sai agora da sua tenda. Pega o seu filho e vai para o monte. E sacrifique Isaac lá em cima. Olha isso. Ele não entendeu nada, mas é servo. Tem que obedecer. Eu não tenho que entender, eu tenho que obedecer. Então tem situações que Deus vai pedir para você parar e a sua carne não vai querer. Tem coisa que Deus vai falar para você assim, ó, se afasta disso. A carne sua, você não vai querer. Mas a questão não é você querer ou você entender, é você obedecer aquilo que Deus está te ensinando. Porque se você se você aceitar o ensinamento de Deus, você vai ser honrado por ele. Então entenda, ouvindo, né? É só crer só e tá tudo tranquilão. A única forma de você crer é quando você ouve a palavra. E não é só ouvir, é ouvir, aceitar e obedecer. Aonde você começa a crer que a palavra é o próprio Deus. Quando você começa a entender que Deus, o Todo-Poderoso, enviou o único filho dele para dar para mim e para você a oportunidade de ser salvo. E ele é poderoso para salvar a nossa alma e também salvar a nossa família. Esse é o crer. Esse é o aceitar. E continuando, né, a palavra de Deus, para terminar, diz assim, ó: naquela mesma hora da noite, presta muita atenção nisso quando eu falo para você o que é crer. No versículo anterior foi falado que eles ouviram a palavra de Deus, porque foi anunciado para eles a palavra do Senhor. Para o carcereiro, que queria se suicidar, e para a família dele. E olha o que a Bíblia diz, quando a palavra de Deus foi anunciada para aquelas pessoas. Diz assim: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Para você entender como que isso é forte, gente. Olha isso. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar para você agora. Muitas pessoas dizem: eu creio em Jesus. Mas tem pessoas, se você perguntar para ela assim, ó, você foi batizada? A pessoa fala não. E se você falar com a pessoa que ela não crê em Deus, a pessoa vai falar que você está julgando ela. Mas julgando, não. Será que a Bíblia está julgando essa pessoa? Pode ter certeza que sim. Porque como a pessoa pode falar que crê em Deus? Porque para ela crer em Deus, ela teve que ouvir a palavra de Deus. Ela teve que renunciar a alguma coisa. Ela teve que praticar, fazer aquilo que Deus pediu, que são frutos. Pastor, qual que é o fruto de quando eu ouço a palavra de Deus? Pastor, qual é o fruto de quando eu aceito a palavra de Deus na minha vida? Pastor, qual é o fruto de quando eu de fato aceito e vivo o evangelho na minha vida? Quando você faz isso, o fruto imediato é o batismo nas águas. Não tem como você dizer que crê em Deus e ainda não desceu nas águas. Tem pessoas que têm 3 anos que dizem que crê em Deus e até hoje não desceu nas águas. Até hoje não desceu nas águas. Você acredita nisso, povo de Deus? Até hoje. Você sabe por que eu gosto de pregar o evangelho? Porque não tem como a pessoa falar que é um pastor que está julgando. Eu estou lendo a Bíblia.
Porque se eu falasse aqui avulso, não mostrasse para você o versículo, a pessoa ia falar assim, ó, que pastor é isso aí, que tá julgando e falando que eu não creio em Jesus? Eu tô dizendo? Não. Você tá vendo aqui um exemplo de uma pessoa que ouviu e creu em Jesus Cristo. Pastor, qual que foi o fruto daquela pessoa crer? Ela desceu nas águas. Ele que pediu primeiro, e depois a família dele que ouviu Paulo e Silas pregando de Deus para eles. Mas hoje, nós não podemos falar mais nada. Porque se o pastor falar, a pessoa vai dizer, quem é ele? Eu não sou nada, não. Eu não sou nada e nem quero ser. Eu só quero mostrar para você na Bíblia. Porque se está na Bíblia, como é que a pessoa vai correr para um lado e para o outro? Será que a pessoa vai ter coragem de reclamar com Deus, igual ela faz com pastores? Não, ela não vai ter coragem disso. Ninguém é louco para fazer isso, né? Eu gosto de mostrar na Bíblia para vocês o exemplo, para que você não fique no seu coração, deixe seu coração, que a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Para que você não deixe o seu coração te enganar. Porque às vezes o nosso coração fala, quem é essa pessoa para falar isso com você? Lembre, gente, eu não sou nada. Sou nada, não. Quem é esse cara aí? Ninguém. Mas é inevitável. O que eu estou mostrando para você está dentro da Bíblia. Se você abrir qualquer Bíblia aí agora no livro de Atos, capítulo 16, no versículo 33, você vai ver a mesma coisa. Eu faço questão de colocar na tela para você ouvir. Para não ter como você correr nem para a direita nem para a esquerda. Porque a direita e a esquerda é isso. Ou é o bem ou é o mal. Ou é o certo ou é o errado. Então se você for para o lado errado, você sabe que é o lado errado. Mas se você também for para o lado certo, você sabe que lá é o lado certo. Não foi um homem que falou nada para você, não. Foi o próprio Deus. O próprio. É você quem escolhe. É você quem decide no final. Somos nós que decidimos. O reino dos céus existe. O inferno existe. Mas a decisão para onde nós vamos, somos nós que tomamos. Porque Deus não fez o inferno para o ser humano, não. Ele não fez o inferno para o ser humano. Mas o ser humano ele quer fazer do seu próprio jeito. E o próprio jeito do ser humano vai levar ele para um lugar que ele não quer ir. Um lugar que não foi feito para ele. Que não foi feito para ela. Que não foi feito para nossa família. Que não foi feito para ninguém. A forma de você crer em Jesus Cristo. Escuta, gente. Aparentemente parece, pastor, é muito fácil, pastor. É fácil demais. Sim, é fácil. Mas não da forma que você está imaginando. Que é só você falar, eu creio em Jesus Cristo. E está tudo resolvido. Não é só isso. Para você crer em Jesus, escuta, gente. Você tem que crer no Evangelho. Quando você começa a ouvir a palavra, quando você começa a abrir o seu coração, quando você começa a deixar Deus trabalhar, você começa a ver o agir de Deus, você toma uma atitude. A atitude é o fruto. Qual é o fruto da pessoa que aceitou a palavra de Deus? É aceitar Jesus como seu único Deus e verdadeiro Senhor. Porque a única forma de conhecer Jesus é pela Bíblia. É a única forma. É a única. É pela Bíblia. Quer conhecer Jesus? É a Bíblia. Quer conhecer a Deus? Bíblia. Quer conhecer o seu futuro? Bíblia. Quer ter revelação? Bíblia. Tudo está aqui dentro. E eu estou mostrando para vocês, no versículo 33, vou mostrar para você de novo, gente. Para não ficar nenhuma dúvida no seu coração. Nenhuma. Nenhuma. 33 diz assim, ó, naquela mesma hora da noite. Cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, depois de ter cuidado, né, de Paulo e Silas, que eles foram machucados, bateram nele, depois prenderam eles. Depois disso, antes disso, eles tinham anunciado. Você vê como que é as coisas, né? Primeiro eles anunciou o evangelho. Depois de ter anunciado o evangelho, o que o povo fez? Vamos cuidar deles. Então as pessoas ali cuidaram, né? Limparam ali os vergões, os açoites, que ficaram machucados, feridas. Mas depois de ter lavado Paulo e Silas, cuidado da ferida deles,
Olha o que diz a Bíblia. A seguir, você vê, imediatamente depois disso, a seguir, foi ele batizado. Olha aí o fruto da pessoa que ouve e aceita a palavra de Deus. Pastor, tem que fazer curso. Eu tenho que fazer. Gente, Paulo e Silas, num dia só, numa noite só, anunciou para eles Jesus. E eles acreditaram que de fato Jesus era o Messias, enviado de Deus para salvar a humanidade. E qual foi o fruto dessa pessoa ter aceitado? Se batizaram. Tá aí, ó. Ele primeiro, né? Batizado e todos os seus. Quer dizer, ele, aonde entra o poder de Deus, né? Se a gente crê em Jesus, quer dizer, você e toda a sua família vai ser salva. Mas primeiro ele batizou. Primeiro ele foi salvo. Primeiro ele quis receber a salvação. Porque depois que ele recebeu a salvação, ele levou a salvação para dentro da casa dele. Pastor, como é que eu levo a salvação para dentro da minha casa? É quando você leva a palavra de Deus para sua família. É assim que você salva a sua casa. É assim que você salva os seus familiares. O fruto de quem crê em Jesus Cristo é ouvir a palavra e aceitar. O fruto é descer as águas. O fruto é colocar em prática aquilo que nos é ensinado pela própria palavra. Versículo 34, para terminar essa mensagem, diz assim, ó. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria, por terem crido em Deus. Olha isso. Você vê, depois de eles terem ouvido a palavra de Deus, depois de eles terem cuidado de Paulo e Silas, que eles estavam machucados, desceram as águas e depois fizeram um grande banquete. Pastor, por que eles fizeram um grande banquete? Eles estavam comemorando o que, pastor? Eles terem crido em Deus. Aquela ceia, aquela festa, aquela comemoração é porque eles tinham crido em Deus. A pergunta é essa: você crê em Deus? Você vive o Evangelho de Cristo? Você crê que Jesus é o Cristo enviado de Deus? Porque se você crê em Jesus, será salvo você e toda a sua família. Mas para você crer em Jesus, você vai ter que ouvir a palavra. E ouvindo a palavra, você vai ser totalmente transformado por Deus. Mas você tem que aceitar. Você vai ter que viver essa fé. Frutos. Pastor, eu creio. Com palavras? Não quer palavra não. Frutos. Pastor, qual que é o primeiro fruto? A pessoa que ouve a palavra é a pessoa descer nas águas. Pastor, depois disso só acabou? Não. Continua, meu irmão. É uma caminhada da fé. Lembra, né? A mensagem da salvação. Eu falei sobre construção. Como é que é aquela mensagem? Construção da salvação? Como é que fala? Isso. Desenvolvimento da salvação. Então imagina isso. A salvação é desenvolvimento. Você vai crescer todos os dias. Você vai ter que desenvolver ela todo dia. Mas quando você ouve a palavra e quando você crê que aquilo que está escrito aqui é verdade, a primeira atitude que você toma é descer nas águas. É a primeira atitude. É o primeiro fruto que você mostra. Obras. Lembra? Obras. Deus não quer árvore sem frutos. Deus não quer árvore cheia de folhas. Ele quer frutos de você. Então o primeiro fruto, quando você lê a Bíblia, ou então quando a palavra de Deus é pregada para você, o primeiro fruto é descer nas águas. É o primeiro fruto. Para você entender, parece ser o mais simples e parece ser o mais difícil ao mesmo tempo. Porque a pessoa fala assim, pastor, então é tão fácil, mas se você perguntar se é batizado, ainda não. Mas que crê é esse? É o que eu falei para vocês. As pessoas creem do jeito delas. As pessoas querem servir a Deus do jeito delas. As pessoas querem amar a Deus do jeito delas. As pessoas querem ser salvo do jeito delas. E não vai ser assim. Não vai ser assim. O primeiro fruto é você entregar a sua vida para Deus.
É o primeiro fruto. Primeiro. Depois disso acaba, pastor? Não. A palavra de Deus não acaba aqui. Aí você vai ver os mandamentos, os ensinamentos de Jesus. E você vai começando a colocar em prática. Você vai começando a matar a carne e você vai começando a fortalecer o espírito. Daqui a pouco você participa da Santa Ceia. Daqui a pouco você recebe o Espírito Santo. Daqui a pouco você recebe o selo de Deus. Pronto. Pronto. E continua, não vai parar não. Vai continuar, não para. Porque nós é assim, né? Se nós deixar uma parte do nosso corpo enfaixada ou engessada, dependendo do tempo que ela ficar, atrofia. Você vai ter que arrancar aquela perna. Vai ter que tirar ela fora de você. A mesma coisa é o desenvolvimento da salvação. Se você parar, você perde ela. Forte isso. Se você parar, você perde ela. Acabou. Pastor, como é que eu sei que eu tô no caminho certo? É você não parando. Não pare de buscar, não pare de perseverar, não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de acreditar, não pare de sonhar, não pare. É todo dia. É a fé. Você não pode atrofiar a sua fé, a sua certeza. Não faça isso. Porque senão vai ser tirado de você. Vai ser tirado de você. Essa é a fé que Deus quer ver em nós. Essa é a fé que agrada a Deus. A fé que move montanhas. Recebe essa palavra de Deus hoje no seu coração. E que Deus abençoe a sua vida.